Oi, oi pessoal, tudo bem? Professor Francisco Coutinho aqui, dando continuidade da nossa aula de número 7 no curso de Química Orgânica Básica, tá bom? Hoje nós vamos estar dando continuidade ao assunto de grupos funcionais, tá certo? Grupos funcionais 2. Como eu disse, eu separei os principais grupos funcionais, trazendo aqui para vocês grupos funcionais esses que estão sempre presentes nas principais provas de concurso, Enem, vestibulares em geral, tá bom? Então, vem comigo, vamos lá. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estar tratando sobre alguns grupos funcionais como o fenol, enol, o éter e o éster. Como eu já disse em outras aulas, não vou focar muito nas características reacionais, propriedades. Não, nós vamos ser o mais objetivo possível, tá bom? Essa parte aí vai ficar para outra aula, que é a parte da química orgânica avançada. Primeiro vamos dar o suporte e depois a gente avança, tá bom? Então vamos lá. Eu separei aqui, ó, veja, fenol, então igualzinho à última aula. Nós temos que bater em cima nas características, o que caracteriza cada grupo funcional, para quando eu bater o olho na molécula, eu já saber de quem eu estou falando, beleza? Tranquilo? Então olha aqui, ó, grupo funcional, nós temos o fenol, aqui na aula de hoje, fenol, nós temos um enol, o éter e o éster. Observe que todos esses grupos funcionais apresentam oxigênio, não é? Então, em química orgânica, nós dizemos que estamos tratando de grupos funcionais oxigenados, tá? São grupos funcionais que apresentam oxigênio. Professor, peraí, então o álcool também é oxigenado? É, o álcool também é, que a gente já estudou na última aula. Cetona também é. Aldeído também. Ácido carboxílico também. Então, o que nós vimos também na última aula também faz parte do grupo funcional oxigenado. Por quê? Porque tem oxigênio, tá bom? Então vamos lá, dar continuidade aqui à nossa aula. E eu quero iniciar aqui falando sobre o fenol. O fenol. Pessoal, olha cá, olhômetro, grava isso aí. Professor, olhando para a molécula, como é que eu consigo gravar que é o fenol? Simples. É o OH, a hidroxila, que nós já falamos lá nos álcools, que nós já falamos lá nos ácidos carboxílicos. Só que essa hidroxila agora, ela vai estar ligada diretamente ao anel aromático. A esse camaradinho aqui que nós também já falamos em outras situações. O anel aromático, o benzeno, o C6H6, tá bom? Então, quando você tiver o anel aromático, isso aqui, anel aromático, ligado à hidroxila OH, ligado a OH, hidroxila, você sem medo de errar, você já diz que você está de frente a um fenol, ao grupo funcional fenol, que é um grupo funcional oxigenado. Cuidado, ele não é carbonilado. Por quê? Porque não tem carbonila nele, tá? Não temos carbonila, ele não é carbonilado, tá bom? Então, cuidado para não cair nessas casquinhas de banana. E qual seria a nomenclatura do fenol? Hidroxi, mais o nome do aromático, tá? O nome do composto aromático que está ligado a ele. Nesse caso aqui, nós temos o benzeno. Então, qual é o nome? Hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno, tá bom? Então, antes de passar para a próxima, preste atenção. Estamos tratando do fenol. Como é que é o fenol? É o OH, hidroxila, também chamado de oxidrila, tá? Se você se deparar com esse nome oxidrila, não se assuste, é a mesma coisa, tá bom? O OH, hidroxila ou oxidrila, ligado diretamente ao anel aromático. Nós temos o grupo funcional fenol. Beleza, pessoal? Que tem várias e várias propriedades e características na química orgânica, tá? Passando, nós temos agora aqui um enol. Cuidado, pessoal, para você não confundir um enol com um álcool. Muitos alunos caem nessa casca de banana confundindo o enol com um álcool.
Porque vê aqui, ó, essa estrutura e vê o OH, a hidroxila. Porém, olha essa dupla ligação. Para que isso aqui fosse um álcool, eu não deveria ter essa dupla ligação. Porque nós aprendemos que para ser um álcool, a hidroxila deve estar ligada a um carbono sp3, a um carbono saturado, que só faz ligações simples. Então aqui eu não tenho um carbono sp3. Você lembra lá da aula de hibridização? Aqui eu tenho um carbono sp2, tá? Aqui, ó, é um carbono sp2. Então não é um álcool. Quando você tiver a hidroxila ligado a um carbono que apresenta dupla ligação, você tem um enol, tá bom? Pode ser de cadeia aberta, pode ser de cadeia fechada. Então, qual é a característica que determina você encontrar um enol num composto? É a hidroxila ligado a um carbono sp2, a um carbono que está fazendo uma dupla ligação. Beleza? Memoriza isso, porque isso cai muito nas provas, para você identificar, caracterizar, encontrar os grupos funcionais. Beleza, pessoal? Então se liga aqui, ó, o enol, tá? Enol. Ótimo. Então nós temos aqui prefixo, você já sabe, número de átomos de carbono. Porém, agora eu tenho um em vez de ser an, é em. Por que em? Lembra do alceno, que tem uma ligação dupla? É o caso do enol. Nós temos aqui a ligação dupla. Então, no álcool, eu tinha o an como infixo. Era o OH ligado a um carbono sp3, logo era um an. Agora, no enol, eu tenho um en como infixo. Ou seja, é o OH ligado a um carbono sp2. Beleza? Anotou isso aí? E a terminação é parecida, é a mesma do álcool. Ol. Mas por que não é um álcool? Porque aqui é en, tá bom? E tá ligado a sp2 e não a sp3. Esses detalhes, essas coisinhas que a gente pensa que é por menor, são essas coisinhas que às vezes nós descartamos achando ser tão simples, que cai na prova e você se embanana e acaba perdendo uma questão de nível fácil, tá bom? Não faça isso. Então aqui nós temos o propen 2-ol. Professor, por que o 2 está aqui? Porque não poderia ser só propenol. Porque o OH está ligado ao carbono aqui, ó, carbono 2. Se eu não coloco o propen 2-ol, é como se eu não soubesse onde o OH está ligado, tá? O OH está ligado aonde? No carbono 1, tá bom? Então, nós temos que simbolizar qual o carbono que o OH está ligado. Beleza? Isso aí a gente vê numa aula mais completa de nomenclatura, que não é o caso dessa agora, tá bom? Então aqui nós temos o prop, número de átomos de carbono, aqui eu tenho 3, 1, 2, 3, prop, en, porque eu tenho a dupla, 2, porque a hidroxila está ligada no carbono 2, ol, porque é o enol, beleza? Então aqui nós temos a caracterização de um enol, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. O éter, nós falamos lá na aula de número 2, na introdução à química orgânica, nós falamos sobre um tipo de cadeia, lembra? Cadeia heterogênea. Lembra da cadeia heterogênea? Eu disse assim para você, uma cadeia heterogênea é aquela cadeia que apresenta um heteroátomo. Opa! E o que é heteroátomo? Heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio na cadeia principal. Nesse caso aqui, nós temos um grupo funcional éter. O éter é um grupo funcional de cadeia heterogênea, pois o heteroátomo que caracteriza esse grupamento é o oxigênio. Ou seja, eu vou ter o oxigênio no meio da cadeia principal como heteroátomo. Átomo diferente de carbono e hidrogênio. Olha aqui, ó.
Olha o oxigênio aqui entre os carbonos aqui, ó. Então, o oxigênio aqui é o meu heteroátomo, tá, pessoal? O meu heteroátomo é o oxigênio. Beleza? Tudo tranquilo aí com vocês? Vamos embora. Qual seria a nomenclatura de um éter? Observe agora que, já que eu tenho um heteroátomo no meio, é como se ele fosse o divisor de águas. Lá no meio, divisor de águas. O oxigênio, o heteroátomo. Tá, massa. Então eu vou ter uma cadeia carbônica de um lado e uma cadeia carbônica de outro lado. O que eu tenho que observar? O grupamento aqui carbônico, a cadeia carbônica de menor número, ou seja, menor número de átomos de carbono. Aí você coloca, tá bom? O grupamento, como eu digo, o grupamento é a nomenclatura, o número de carbonos. Et, met, prop, but, tá? Aí coloca oxi, devido ao oxigênio, e coloca agora o nome do grupamento de maior, tá? Etano, propano. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Ó, olha o oxigênio na cadeia principal aqui, ó. Então aqui eu tenho um heteroátomo, não tenho? Tenho. Então aqui eu tenho uma cadeia maior, com 2 átomos de carbono, e aqui eu tenho uma cadeia menor. Então como é que foi que a gente aprendeu? Cadeia menor, qual é o nome? Quantos carbonos tem aqui? 1. Met. Olha aqui, ó. Met. Um átomo só de carbono. Met. Aí vem pra cá. O oxigênio. Ox. Tá vendo só? Grupamento menor. Met. Mais ox. Metox. E o nome do grupamento maior agora. O nome, na realidade, o nome do hidrocarboneto, né? 2. Que hidrocarboneto é esse? 2 et. É o etano. Então, qual é o nome desse éter? É o metoxetano. Beleza? Vamos aqui pegando o fio da meada aqui ainda. Vamos ver aqui. Opa, calma aí, professor. Nesse caso agora, os dois lados têm o mesmo átomo de carbono. Não tem problema, faz do mesmo jeito. Então, escolhe um aqui. 2 et. Oxigênio, ox, etox, e o nome do hidrocarboneto aqui, ó, etano, etox, etano. Olha o nome desse aqui, ó, na formulinha. Aqui não tem um CH3, aqui tem um CH3. É a mesma coisa, então vamos lá. Só um, met, oxigênio, ox, metox. E qual é o nome desse hidrocarboneto aqui? É o metano. Então aqui nós temos o metoxmetano, tá bom? Então, para você caracterizar o grupamento éter, você já aprendeu a nomenclatura, mas caiu na sua prova lá, botou uma molécula e pergunta, será que eu tenho éter aí? Como é que eu identifico o éter? É o oxigênio como um heteroátomo. Cuidado, o oxigênio não poderá estar ligado à carbonila. O éter, o oxigênio não pode estar ligado à carbonila. Por quê, professor? Mas tem como existir isso? Tem. E é o nosso próximo grupo funcional. Quando o oxigênio estiver ligado à carbonila, ele não é um éter, ele é um éster. Tá bom? Mas nós vamos dar uma paradinha nessa aula aqui. E na próxima aula a gente vai concluir essa parte de grupos funcionais gerais. E eu vou fazer alguns exercícios com vocês de fixação. Beleza, pessoal? Então, ó, show de bola. Professor Francisco Coutinho de Química. Se você gostou aí, curte, compartilha, se inscreve aí, tá certo? E nunca se esqueça que hoje é um excelente dia para você aprender Química. Tchau, tchau. Até a próxima aula de número 8, que nós vamos estar encerrando essa parte geral de grupos funcionais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.